Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. A Máquina Diferencial, escrito por William Gibson e Bruce Sterling. O que acontece quando dois autores consagrados do gênero cyberpunk se juntam? Eles escrevem o livro steampunk. Cyberpunk é um gênero literário que basicamente seria uma ficção científica distópica, onde a tecnologia é extremamente avançada, mas a vida em sociedade não evoluiu tão bem. Obras famosas do cyberpunk incluem filmes como Matrix, Blade Runner. Steam é vapor em inglês, e steampunk remete a uma época em que as máquinas a vapor eram muito comuns, mas com um pequeno toque de tecnologia avançada além daquela época. Então, normalmente o gênero steampunk se passa na época vitoriana, mas onde a sociedade tem acesso a uma tecnologia que não existia naquela época. E é aí que entra a máquina diferencial. A premissa dessa história é de que o computador foi inventado no século XIX por um gênio chamado Charles Babbage. Toda a narrativa se passa durante a era vitoriana, com os valores vitorianos, com a sociedade vitoriana, com o visual vitoriano, com tudo vitoriano, com a Revolução Industrial a todo vapor, mas com a influência da existência de máquinas. No caso, neste universo aqui, em vez de se falar computador, se fala máquina. Em inglês ficou engine. Na sociedade vitoriana desse livro, a tecnologia influencia diretamente no convívio em sociedade. As pessoas, por exemplo, são identificadas por números, como se fossem códigos de barra. Não me leve a mal, não é naquele estilo de tatuar código de barra nas pessoas. É mais ou menos como o número do CPF. Dentro desse universo, as pessoas já têm os seus números de identificação e esses números são processados por máquinas. Então é nesse ambiente que se desenvolve essa história. Toda a ação da história é movimentada por uma caixa de madeira que contém cartões perfurados. Na minha interpretação, essa caixa de madeira com cartões perfurados corresponderia a um pendrive contendo um programa de computador. E o conteúdo exato desses cartões, o que eles realmente fazem, é muito nebuloso, não fica bem claro ao longo da história. Eu acho que é algo que os autores deixaram em aberto para a interpretação das pessoas, ou propositalmente eles não querem mesmo que você não tenha essa compreensão total. O principal foco não é o que esses cartões fazem, como a busca por esses cartões movimenta os personagens e movimenta a história. Nesse ponto eu acho importante ressaltar o seguinte: este livro ele é complexo. Não é qualquer pessoa que vai conseguir acompanhar de boa o que está escrito aqui. Não é fácil de entender qual foi a intenção dos autores. E muitas questões ficam um pouco ambíguas. Por exemplo, o personagem que é mais desenvolvido nessa história é o Edward Mallory. A princípio ele seria o protagonista e um dos principais heróis. Mas em muitos momentos ele não é heróico. Eu cheguei a me identificar muito com os inimigos do Edward Mallory. Em alguns momentos você não tem como discordar, e em alguns momentos você não tem como concordar. Não tem um personagem aqui para você dizer quem está certo e quem está errado. Entra um elogio bem merecido à editora Aleph por ter incluído extras na edição, que a gente encontra um pós-fácil que ajuda a entender muito bem alguns aspectos e conceitos desse livro, além de um guia de personagens e um glossário. O glossário talvez seja uma das coisas que você mais vai consultar durante essa leitura. Tem muita informação histórica, então muitas expressões e termos explicados no glossário ajudam melhor na compreensão do texto. Trata de uma leitura complexa. No final desse livro eu tive mais ou menos o tipo de sensação que eu tenho quando eu leio Haruki Murakami ou Kazuo Ishiguro. Eu precisei pesquisar algumas informações para conseguir criar uma interpretação melhor na minha cabeça. E foi aí que o pós-fácil me ajudou bastante, porque ele explica que os autores criaram um narrador que não é um ser humano. Eles tentaram produzir o texto como se tivesse sido feito por uma máquina, por um computador. A história não é dividida em capítulos, ela é dividida em interação. E essa forma de divisão deixa a leitura um pouco desconfortável. A divisão em capítulos deixa bastante espaço para você parar, respirar e aí seguir em frente. As interações elas são um pouco longas e aí tem muitos respiros pequenos.
e não tem aquela pausa de capítulo. Outro aspecto que o capítulo ajuda bastante é que normalmente capítulos encerram alguma parte da história, eles não terminam completamente em aberto. Cada capítulo tem um pequeno desfecho. Então isso também ajuda no ritmo da história. No caso, as iterações elas não têm uma conclusão de ideias no final de cada uma. Tudo dá uma sensação mais ou menos de algo aberto, de algo indefinido. E é muito claro que isso foi feito de propósito, só não é muito claro qual era exatamente o que os autores esperavam com isso. Para mim apenas não ficou muito claro qual conclusão eu deveria tirar a partir desta ausência de conclusões. Pode-se dizer que o livro é bom? O livro é excelente. É muito evidente de que os dois escritores são gênios. O problema do que os gênios produzem é que muitas vezes você precisa estar num determinado patamar intelectual para aquela linguagem fazer sentido para você. Apesar do livro ser muito bom, é muito provável que não agrade a maioria dos leitores. Mas a boa notícia é que se você for o tipo de leitor que curte esse tipo de história, você vai amar. E você, já leu A Máquina Diferencial? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me dá um joinha, por favor, não custa nada. Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada por me assistir e até a próxima.